7h31, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Tem o prazer de receber hoje o professor sociólogo Roberto Dutra, vem para bater um papão aí com a gente nesta manhã de terça-feira, dia 29 de setembro. Roberto, eu trago o seu bom dia, agradeço pela sua presença aqui em nome de toda a equipe e logo a seguir o Aloysio já starta essa pauta aí, essa conversa que a gente vai ter com você. Muito obrigado pela presença, bom dia, Roberto Dutra. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia a todos os ouvintes da Folha no Ar. Eu peço desculpas pela qualidade do meu som, eu fui descobrir só ontem à noite que o meu microfone não tá tão bom, o som vai sair um pouco com ruído e eu falo um pouco alto. Gago tem umas técnicas de contornar a gagueira, que é mudar o tom de voz para cima ou para baixo. Eu mudo um pouco para cima e tem esse inconveniente. Rapaz, hoje está com... teve dificuldade no áudio, tive dificuldade com essa reinicialização do meu laptop. Estamos apanhando aí. Mas vamos embora, vamos que vamos. Roberto, antes de entrar, a gente vai falar sobre no terceiro bloco, sobre eleição municipal, mas o que você... Essas idas e voltas aí que a gente falou aqui na abertura, o que você acha, qual a sua opinião, antes de entrar no tema desse primeiro bloco, que é mais nacional e conceitual? O que você acha dessas idas e voltas aí da política de Campos? Eu acho, Aloysio, tirando a questão jurídica, né, que vocês estavam comentando mais cedo, envolvendo a liberação ou não da candidata a vice-prefeita na chapa do Caio Viana, eu acho que tem já um sintoma que já dá para prever, que já dá para ver das novas regras eleitorais, né? Como as coligações, parece que a impossibilidade de coligações proporcionais tem estimulado também a fragmentação de chapas, né, e a multiplicação de chapas na majoritária. Muitos candidatos a prefeitos, né? E com a fragmentação ainda maior do que a eleição de 2016. Eu acho que essa é a principal característica que eu vejo nesse começo, em relação especificamente a Campos, né? O cenário ainda é bastante indefinido ainda em relação aos candidatos não tão conhecidos, né? Os que correm por fora, se algum deles vai se destacar ou não, mas aparentemente os principais candidatos estão se articulando como se esperava, né, eu acho, pelo que eu vejo. E, Roberto, vamos partir então para... A gente vai falar bastante sobre a eleição no último bloco, eleição municipal, né? Vamos partir aqui para o tema pré-estabelecido, que é negacionismo na esquerda e na direita, e identitarismo versus bolsonarismo. Você tem se marcado bastante, apesar de ser um camarada de esquerda, pela crítica que você faz também a setores da esquerda, e crítica muitas vezes até mais veemente e mais contundente do que da própria direita, né? Por que você tem adotado essa postura tão veemente de críticas tanto à esquerda por erros que você identifica, quanto as que você faz o bolsonarismo, ou se você concorda com essa análise também que eu estou fazendo? Está equivocada, a minha análise, né? Concordo, sim. Eu acho que eu nunca tinha realmente parado para planejar essa veemência maior na crítica ao identitarismo, mas de fato, né, observando as coisas que eu escrevo, né, tanto no blog quanto no Facebook, né, eu tenho que admitir que realmente a crítica ao identitarismo domina. Mas eu justifico isso, né, eu acho que isso tem uma razão pessoal também, me incomoda muito a convivência com esse tipo de atitude em relação ao mundo. Eu não vou chamar nem de política identitária, depois a gente pode conversar sobre por que eu não considero o identitarismo como política,
né? Mas é um barulho moral, como eu defino, né? Que não tem nada de esquerda, não tem nada de progressista. Então, eu não considero o identitarismo como um conjunto de pautas, né, específicas de minorias. Uma coisa é a defesa dos direitos, né, de minorias, né, ou de maiorias que são excluídas, né, como os negros, né, e pardos não são exatamente minorias. Uma coisa são esses movimentos sociais, outra coisa é o moralismo, é a moralização e a demonização do outro, né? Qualquer discordante, qualquer dissenso vira um foco de demonização, de moralização, né? A dicotomia bem e mal é que domina, e isso não é política progressista. Na minha opinião, o identitarismo é um adversário absoluto da esquerda, ele não é de esquerda, né? E nós da esquerda precisamos simplesmente nos distanciar radicalmente, né, dessa postura identitária, né? Veja que eu defino isso como uma postura identitária, não como um grupo, né? Quando eu identifico alguém, fulano é identitário, né, tal movimento agiu de modo identitário, e eu me refiro ao modo, né, de se comunicar politicamente, que foca na moralização, que foca na demonização do outro, no cancelamento, né, e na busca pela resistência, pela manutenção de identidades. O identitarismo é conservador por excelência, né? Não que o conservadorismo não tenha o seu papel na sociedade, mas o problema é quando uma postura conservadora domina a pauta progressista e se coloca como se fosse a pauta progressista, né? A ideia do identitarismo é preservar o reconhecimento de identidades fixas, né? E não mudar a sociedade. Não há um ímpeto emancipatório no identitarismo. Então, o meu problema é que eu os vejo como adversários claros, e não como aliados com quem a gente discorda, né? Eu sei, mas como é que você vê, por exemplo, vamos colocar o tema que coloquei aqui primeiro, foi pré-estabelecido por mim e pelo Cláudio. Como é que você vê quando isso chega às áreas do negacionismo? Porque eu entrevistei aqui ontem, eu e o Cláudio, nós entrevistamos, né, e o ouvinte também, através do streaming, né, como pode fazer com você hoje, o Márcio Malta, né, cientista político e professor da UF. É de Niterói, teve um tempo em Campos, né, e voltou agora para a cidade de sua cidade natal e sede da UF, né? E falando também sobre essa coisa conceitual no início, né? Como é que você vê quando isso chega ao negacionismo? Porque parece acontecer dos dois lados. A gente analisou aqui, por exemplo, a reação, ontem, falando com o Márcio, a reação do liberalismo a essa relativização que Caetano fez, revendo posições que eles chamam de liberaloides, de passado recente, e uma revisão que ele estava fazendo do marxismo através do Domênico Losurdo, filósofo italiano, e do historiador e youtuber brasileiro, pernambucano, Jones Manuel. E a reação dos liberais foi reação, parecia a reação de beata a dogma religioso, né? Mas como é que você vê de um lado e de outro também essa coisa, esse tratamento político de conceitos políticos e econômicos como se fossem dogmas religiosos? Eu acho, Luísio, que aí todos nós estamos envolvidos, todos nós mesmos, eu me incluo nisso, num processo de moralização viciante, né? A gente vai se tornando viciado em tratar os assuntos políticos com o código da moral, o bem versus o mal. Então, eu mesmo, né, preciso reconhecer, acho que todo mundo pode fazer esse esforço, né, em que medida a gente também não acaba entrando nesse jogo. Eu acho que a gente entra, as contradições do mundo estão na gente, como diria um filósofo que eu gosto muito, o Theodor Adorno, né? E aí a reação ao Caetano,
né? Por mais que a gente possa criticar, né? Pode ser uma leitura parcial, inicial, talvez ele tivesse sido afoito. Depois, em outras entrevistas, ele recuou um pouco, até disse, olha, é melhor ficar em silêncio, né, para evitar que se aumente tanto essa celeuma. Então, eu concordo até com o professor Malta de ontem, que foi uma celeuma, né? Mas a celeuma virou moda, virou realmente a regra. Então, a reação dos liberais, né, foi também uma reação moralista, porque, de fato, Caetano não se declarou, né, antiliberal, né? Ele disse que ele não era um liberaloide, ele não disse que nem que ele não era mais um liberal, e nem em que sentido isso podia ter, muito menos que ele agora estava aderindo a um revisionismo stalinista, né? Eu acho perigoso, sim, relativizar Stalin, aí é um negacionismo de esquerda também, relativizar o terror stalinista, tem que ficar muito claro, né? Não, já que a gente está falando de negacionismo, não dá para deixar de pontuar isso, mas isso não pode ser um tabu para que alguém leia um filósofo que seja eventualmente simpático a Stalin. Eu nem sei se eu posso dizer que o Losuda é simpático ao Stalin, seus leitores dizem que não, outros dizem que sim, mas vamos supor que ele seja. O fato de alguém ler um filósofo simpático a Stalin, né, não deveria ser um motivo para a condenação moral dessa pessoa, vamos ler Carl Schmitt, não deveria ser um motivo de condenação moral de ninguém. Então, eu acho que esse ambiente tóxico de moralização, que eu não sei nem como a gente pode sair dele, eu acredito que a falta de programas políticos e de ideias, né, talvez seja o principal fator disso. A gente não discute mais ideias de país, ideias de cidadania, políticas públicas, e fica discutindo quem é do bem, quem é do mal, que tipo de comportamento é do bem, que tipo de comportamento é do mal, como se o bem, ganhando do mal, fosse resolver os problemas da vida coletiva. A moralidade popular, que pode ser sábia para muitas coisas, não é sábia para a política. A política precisa de uma abstinência moral. A gente precisa de um momento de abstinência moral na nossa sociedade. Estamos todos muito contaminados pelo moralismo, né? Você sabe que, por coincidência, ontem, antes de dormir, quer dizer, eu dormi, como eu já narrei aqui, acordei com a televisão ligada, e aí parti para a apuração dessa coisa da vista de Caio. Mas antes de dormir, eu estava vendo na Amazon o filme Camus, né, sobre é uma cinebiografia do grande escritor francês Albert Camus, né, grande escritor do século XX, né, prosista, né, e eu nem sabia, ele era amigo do filósofo Sartre, Jean-Paul Sartre, e eles rompem porque o Camus, um dos romances dele, não lembro agora se é um romance ou um conto, ele critica os gulags, né, que eram os campos de reeducação de Stalin, que mataram... Paulo Francis, jornalista, que dizia, né, Stalin e Mao mataram mais que Hitler, Mao Tse-tung, né, mataram mais que Hitler, não eram racistas, né, mataram por questão racial, mataram todos os outros motivos, menos questão racial. Mas, enfim, e aí, depois que o Camus, eu não sabia dessa celeuma, usando a expressão do Márcio aí, o Camus rompe com Sartre, e ele passa a apanhar muito da esquerda, né? Porque ele criticou os gulags, não me lembro agora se era um romance ou um conto, os gulags de Stalin. Quer dizer, isso não é novo, né, Roberto? Não é novo, né? Assim como as fake news e o negacionismo como um todo não é novo, né? Ele talvez tome em determinados contextos uma centralidade que ele não tem em outros, né? Como eu acho que na política brasileira o negacionismo moralista, né? Porque se você... A ideia, o mecanismo sociopsicológico é basicamente simples, né? Se o mundo se divide entre o bem e o mal, a verdade tem que estar sempre do lado do bem. A verdade se subordina ao bem, não o bem à verdade. O meu grupo é do bem, então o que o meu grupo diz tem que ser a verdade. Isso não é novo, né? O que pode ser novo é isso tomar o centro da vida política em alguns países, como no nosso e como em outros países também, né, da América Latina,
próprios Estados Unidos, né? Não é novo mesmo. Me impressiona, assim, me impressiona nesse debate é que essa coisa que você falou da subordinação da luta política, né? Não só da luta, da interpretação política, esse moralismo de bem e mal, como é que isso atinge pessoas que estão falando aqui de Sartre e Camus, que são dois gênios né, do século XX, mas aí talvez um período mais acirrado, de Guerra Fria, né? Onde o comunismo, em relação ao capitalismo, ainda era uma ameaça consistente, né? E real. O mundo era bipolar, né? Naquela época. Mas hoje, como é que isso alcança pessoas que a gente julgava a priori pessoas inteligentes, né? Eu até escrevi sobre isso, né? A gente conversou particularmente sobre isso, eu escrevi. Quer dizer, você negar, por exemplo, que um fato histórico, qual seja, a União Soviética, a despeito de ter Stalin, um genocida tal como foi Hitler, né? Não é jogo de moral, mas você não reconhecer, por exemplo, que a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, teve um papel fundamental. Né? Aí o cara que se diz liberal só aceita protagonismo se ele for liberal, se ele for subordinado à ficção dos filmes de Hollywood, que colocam a virada, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha ganhou a guerra, boa parte do seu início, né, até sua metade, ao dia D, por exemplo, e não ao que aconteceu 16 meses antes, que foi a Batalha de Stalingrado. Quer dizer, é você torcer os fatos históricos, científicos, a sua moral ideológica. Enfim, me espanta isso, a você não? E espanta sim, né? E principalmente quando acontecem com pessoas que vivem na universidade, que vivem da universidade, que estudam, que lecionam, que pesquisam, né? Porque uma coisa é a moralidade popular, né? O cidadão, o homem comum, digamos assim, todos nós somos cidadãos comuns, mas nós, universitários, alunos de pós-graduação e de graduação, temos o privilégio de nos dedicarmos, e a obrigação até profissional, de nos dedicarmos à causa da verdade, né? E não à causa da moral. Então, me espanta muito, me incomoda muito, particularmente a nós, professores universitários, cabe defender e lutar na nossa trincheira né, contra o relativismo, né, que é o negacionismo, o relativismo. Eu relativizo a história de acordo com, né, a cor ideológica dos personagens que estão envolvidos nela. Então, o protagonismo da Segunda Guerra, como você falou, só pode ser liberal. Sendo que os liberais protagonistas da Segunda Guerra reconheceram, como a história atesta, o protagonismo maior dos comunistas, né? Que os liberais daquele período não eram negacionistas como os de hoje são. E vice-versa, a esquerda também na universidade, né? No seu negacionismo, por exemplo, da complexidade das relações raciais brasileiras, no seu negacionismo da própria grandeza nacional, né? Boa parte da elite intelectual brasileira de esquerda não gosta do país, nega a grandeza de homens como José Bonifácio, Dom Pedro II, né? Como se o Brasil não tivesse nada de bom, né? Até que alguém de esquerda tivesse chegado ao poder, nega até Getúlio Vargas, por mais que tenha sido também outro personagem controverso, né? Obviamente muito controverso, tá, né? No mesmo período histórico que nós estamos, de outros que nós estamos falando aqui. Então, especificamente, esses casos que você me relatou me preocupam muito, né? Porque significa simplesmente uma colonização da prática científica e do papel que a ciência pode ter na sociedade, né? De exercer não aquele iluminismo intolerante, como se a ciência fosse a guardiã da verdade, mas a ciência tem uma relação com a verdade justamente de compromisso, porque ela questiona as
verdades, ela busca, né, o conhecimento histórico e social a partir de evidências empíricas. E isso significa que conhecimentos históricos evidenciados e bem fundamentados são estabelecidos e não podem ser mais negados e revisados. É o caso do conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial. É o caso, né, do Holocausto. Então, os negacionistas do Holocausto a gente conhece há muito tempo, né? E agora nós estamos vendo multiplicar negacionistas de tudo quanto é tipo. Como se, né, você pudesse duvidar de fatos históricos e sociais amplamente evidenciados, né? E eu acho que é um perigo enorme, né? O relativismo, como se todo mundo tivesse direito a seus próprios fatos. É um mal da nossa época. O David Patrick Mahoney, né? É um ex-sociólogo, é seu colega e senador dos Estados Unidos, né? Você tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos, né? Exatamente, exatamente. Né? Sem querer ser positivismo, sem querer ser positivista, ressuscitar aí Augusto Comte, mas eu acho que nós precisamos de um choque de positivismo na nossa mentalidade científica e política também. Nós não temos direito aos nossos próprios fatos, né? Nós podemos sim questionar conceitos, interpretações, o olhar ajuda a construir a realidade, sim. Mas a realidade existe, independente do olhar em grande medida, né? Ou então, o olhar tem que ser treinado, né, para olhar, para ver e perceber fatos que nos contrariam. No fundo, é um narcisismo, né, individual e coletivo, né, no qual a realidade tem que se adequar aos nossos desejos, né, ao nosso wishful thinking, né? Tem aqui o professor Raul Palácio, coloca aqui, reitor, seu colega do professor da UENF e reitor da UENF. O conservadorismo é a base de todo esse movimento. O negacionismo é uma forma de sustentar o conservadorismo. Pode parecer esquisito, mas termos conservadorismo de esquerda e de direita... pode parecer esquisito termos como conservadorismo de esquerda e direita. Na realidade, são movimentos que vão contra o progresso porque não se reconhece a necessidade de progredir, de mudar, se tornaram dogmáticos. Perfeito, Dutra. Coloca aqui ao Palácio. Eu agradeço o comentário do meu amigo Raul, reitor da nossa universidade, mas eu vou pontuar que a gente não pode confundir conservadorismo com negacionismo, necessariamente. Né? Conservadores não são necessariamente dogmáticos, né? Conservadores podem ter uma percepção muito extensa. A gente pega, por exemplo, um Edmund Burke, uma percepção pragmática da realidade, né? A ideia de conservar estruturas culturais e sociais não é em si um dogmatismo. Eu me defino como conservador em grandes aspectos, mas devemos querer conservar aquilo que funciona na sociedade e temer também mudanças voluntaristas que mais podem destruir o que funciona do que melhorar e trazer o novo. Portanto, o conservadorismo não necessariamente é dogmático, né? Eu acho que grandes pensadores brasileiros, por exemplo, Oliveira Viana, né, tiveram uma percepção conservadora do país, no sentido de identificar traços que eles gostariam de ver preservados, mas, ao mesmo tempo, uma visão sobre o progresso e a mudança social. Não necessariamente o pensamento conservador é inimigo do progresso. E uma crítica interessante que se pode fazer ao conservadorismo ao dito conservadorismo, ao se dizente conservadorismo brasileiro atual, é que de conservadores eles não têm nada. Eles são destruidores, eles não conservam. O conservador conserva. O que o bolsonarismo conserva? Ele não conserva nada. Ele é muito mais destruidor e subversivo, né, do que conservador. Então, eu acho importante não colocar no mesmo saco conservadores e negacionistas, né? Apesar de concordar com que os ditos conservadores atuais, acho que o professor Raul tem razão nisso, os ditos conservadores, né, são negacionistas, mas eu conheço conservadores que negam esse negacionismo e que nem votam na direita, nem votaram no Bolsonaro, porque inteligentemente identificaram o Bolsonaro não um conservador, mas um proto-fascista, né,
que não tem nada a ver com conservar o que está funcionando, mas sim com um ímpeto de morte destrutivo sobre aquilo que ele tem ódio na sociedade. Enfim, também o que me espanta, por exemplo, quer dizer, em relação à União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Guerra é uma coisa macabra, né? Guerra, na maior parte das vezes, ela se relaciona que tipo, e aí sim, né, de capacidade de destruição, usando aí a analogia que você está falando. Um quanto de destruição você é capaz de impor ao seu adversário, né? E são homens lutando contra homens, né? Fisicamente. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, 80 milhões de pessoas são as estimativas, algumas chegam até a 100 milhões, mas 80 milhões são as mais assim, digamos, acordadas pela leitura histórica. Dessas 80 milhões de mortes, 26 milhões foram na União Soviética. Né? Então, isso deixa claramente o protagonismo no número de mortos. Quem perdeu mais com a Segunda Guerra Mundial? Vidas humanas, né? Aí você vai analisar na guerra na Europa, a gente tem que falar de Alemanha, né? O protagonismo da Segunda Guerra Mundial na Europa foi da Alemanha, como no Pacífico foi do Japão. E aí sim, o liberalismo tem um papel importante, né? Mas a Alemanha, na 39 e 45, morreram 5,5 milhões de soldados alemães, nazistas, né? Nazifascistas. 4,4 foram mortos pelos russos, pelos soviéticos. 80%. Aí, quando você pega um cara que é liberal e que usa para determinar o seu pensamento político, teorias econômicas, quando o cara não faz a conta, quer subverter uma conta de 8-2, aí você fala, pô, até onde esse dogma é capaz de chegar? Até onde ele pode ser capaz de correr o bom senso das pessoas? O compromisso com ele chega a corroer o compromisso com a busca da verdade, né? Eu sou um homem de esquerda, mas eu professo o meu compromisso com a busca da verdade, né? Com a busca de reconhecer fatos inconvenientes que são fatos, né? Então, por exemplo, não dá para defender, né, a política econômica do governo Dilma, não dá para defender uma série de políticas da esquerda, não dá para defender o terror stalinista, não dá para defender descrições históricas da esquerda, entre várias outras, né, possíveis que eu poderia levantar aqui. A gente pode conversar ao longo da entrevista, mas o ponto é que a verdade não precisa ser essa coisa totalitária, a verdade que alguém possui, né? Mas a busca pragmática, como o filósofo americano John Dewey, né, dizia, uma sociedade desenvolve ou não pragmaticamente, né, o compromisso da busca cooperativa pelas soluções que melhor funcionam, né? Então a gente vive numa cegueira, né, moralista que nos afasta disso. Eu acho que chega a esse ponto, né? Um liberal, e aí não é uma questão de inteligência, é muito interessante observar que são pessoas inteligentes, como você diz, né? Acaba sendo uma fraqueza do espírito, no sentido mais profundo, existencial do termo, de ceder à lacração, de ceder ao São Google, de inventar, vou discutir agora que Stalin não foi o grande protagonista da Segunda Guerra, né, na Europa, né? Então, assim, são situações que colocam à prova a inteligência, né, como você disse, dos homens das mulheres mais destacadas da nossa aldeia, né? Edmundo Siqueira colocou aqui, isso, infelizmente. Bom dia. Ao Palácio, muito bom. Edmundo Siqueira, servidor federal, né, candidato a vereador, foi blogueiro da Folha, um abraço, com destaque. Grande amigo. Deixou de ser por conta de legislação eleitoral, né? E o Jorge Gomes Coutinho, sociólogo, professor da UF, nosso amigo também comum, coloca aqui, sim, Roberto, tem razão. No Brasil, há mais um tipo de racionalismo do que propriamente de conservadorismo.
Exatamente. George é um grande estudioso do pensamento político em geral, e do pensamento político brasileiro como um todo. Então, ele conhece bem o pensamento conservador brasileiro, que é muito rico, né? E nunca se confundiu com o reacionarismo. Concordo plenamente com o comentário dele. São 8h01, você quer fazer alguma pergunta, Cláudio? Gostaria sim. Interessante. Pois não. Eu acho que, perdão, saindo um pouco da profundidade desse negacionismo da história, desse terror todo provocado por esses líderes citados, o Stalin, o Hitler, enfim. Saindo um pouco dessa profundidade, o que é esse negacionismo para mim é um perigo muito grande, né? Porque tem aí uma juventude sendo tomando conta do mundo agora, a gente sabe bem disso, e está conhecendo a história através do que é contado. Eu queria só deixar essa profundidade, talvez ir para um campo mais raso, mas não menos negacionista, que é, por exemplo, a questão da Terra plana, né? Os caras que negam aí que a Terra é redonda. E tem um grupo agora, e me parece que agora, não tão recente assim, de agora, mas de um ano ou dois, nos Estados Unidos, e esse grupo criou lá uma onda de negacionismo, por exemplo, dos dinossauros. Eles negam, não sei se vocês já viram isso, que é tanta coisa, tanta besteira, você fica até meio perdido. Mas eles negam a todo instante que não aconteceu nada disso, teve nada de dinossauro, não teve. Como é que os cientistas conseguem simular os sons emitidos aí pelos dinossauros, se nunca houve dinossauro, ninguém nunca gravou um dinossauro, enfim. O que está levando a sociedade a esse tipo de negacionismo? E não... Na nossa época, a gente tinha aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que era um negacionista caricato. Quando se fazia uma pergunta sobre história, ele dizia, eu não me lembro agora o nome do personagem, se vocês lembrarem. Não, mas eu não estava lá, o senhor gravou? Sim. Dizendo que ia se suicidar por isso. Então, é caricato, mas é real, né? A maioria dos americanos também nega, e sempre negou, as mudanças climáticas. Esse é o negacionismo do dia a dia, ele não é menos profundo, não, ele está, né, ele é tão importante quanto, porque ele está, né, é o negacionismo dos fatos cotidianos, né, para negar aqui na nossa cidade mesmo, negar que existe um problema com a folha de pagamento de servidor público. Uma parte da esquerda, por exemplo, nega isso, né, então é um negacionismo fiscal, né, que ele poderia chamar. Então a gente vai encontrar o negacionismo para todos os lados. E ele significa sempre um afastamento das possibilidades de encontrar soluções para os problemas, né? Porque as soluções para os problemas envolvem entender os problemas na sua verdade factual. Ninguém vai solucionar um problema porque xingou o problema, né? Porque o associou ao demônio. Seja esse demônio o capitalismo, ou o nazismo, ou qualquer outro demônio, né? Tem aqui o Leandro de Souza, fez aqui no início aqui, o ouvinte telespectador pelo streaming. Segundo o prefeito, Campos está quebrada, não tem dinheiro, Ceará... Quer dizer, assumir o fato, esse o problema, do meu ponto de vista pelo menos. Assumir o fato que a prefeitura de Campos está quebrada não tem nada a ver com defender o prefeito ou o adversário dele, é um fato. Como defender o protagonismo, por exemplo, da União Soviética na Segunda Guerra, não tem nada a ver defender Stalin. Nós vamos esperar 50 anos se passarem para assumir que Campos estava quebrada, né? Porque só daqui a 50 anos a gente vai aceitar esse fato não é defender o prefeito Rafael, né? Campos está quebrado e o prefeito pode não saber lidar com isso, são duas coisas distintas. A cidade está quebrada, o país está quebrando, né? O estado do Rio de Janeiro está quebrado, nós, enquanto cidade, país, né, e estado, estamos mais pobres. O outro negacionismo econômico. Não, Campos é rico, tem riqueza. Não, Campos tem muita gente rica, sim, mas não quer dizer que Campos tenha riqueza, né, que Campos se tornou mais rico porque arrecadou nos últimos anos muitos royalties, né? Campos está, sim, uma cidade mais empobrecida, a classe média está mais empobrecida, como o país está,
né? Não é esse mito de que a riqueza está em algum lugar, né? O Bolsonaro acha que é no nióbio. A esquerda acha que é na casa da moeda, só imprimir moeda que a riqueza está pronta, como se riqueza fosse dinheiro impresso. Né? A nova teoria monetária virou que tem as suas contribuições, claro, a sua crítica, a ideia de que o governo federal emite moeda, isso é um instrumento que não deve ser desprezado, o Bolsonaro está fazendo isso, e não pode ser apontado como necessariamente causa de inflação. Agora, acreditar que você imprimindo moeda resolve o problema da riqueza é um negacionismo também muito importante. Para Campos, né? Campos está quebrado, sim. Campos está uma cidade empobrecida. Rafael pode ser o mau prefeito, né? Mas a cidade está quebrada. Que o prefeito que vier depois vai ter que lidar com esse fato. Né? Tudo bem. Você admitiu um fato histórico, isso existiu assim, não quer dizer que você está fazendo um julgamento moral do ator daquele fato, né? São duas coisas diferentes, né? Exatamente, exatamente. E evidentemente, você pode responsabilizar, né? Responsabilizar politicamente, responsabilizar moralmente. Rafael, nesse ponto, né, teria menos responsabilidade pela quebradeira da cidade do que os seus antecessores, obviamente, porque você tem que analisar quando foi que a cidade teve condições de se firmar economicamente, e essas condições foram melhores efetivamente antes. Isso não significa eximi-lo de responsabilidade, né? Então é preciso, né, a gente separar as esferas, né? As esferas dos fatos, da esfera da política, da esfera do julgamento moral. Senão a gente mistura tudo e aí sacrifica a inteligência, sacrifica a possibilidade de resolver os problemas, né? E se frustra, porque a gente acha que não está quebrada, então o prefeito vai ser eleito. Imagina um prefeito eleito hoje com o discurso de que a cidade não está quebrada. Isso é uma frustração programada para 6 meses, no máximo. Né? Vamos desenvolver são 8 já, passou bastante tempo aqui. Vamos fazer um intervalo e dar seguimento à discussão da crise financeira no próximo bloco, Cláudio. Perfeito, perfeito. São 8h08. Rapidamente o intervalo, você que nos acompanha aí pelo streaming, continue conosco. Para você que está ouvindo o rádio também, continue aí. Voltaremos já com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.